Vai começar. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros. Primeira pergunta que eu vou fazer para a Márcia, eu acho que ela vai estranhar, talvez o modo como eu vou perguntar. E a pergunta, Márcia, é a seguinte: você já se convenceu de que você escreve muito bem? Ai. Se eu me convenci? Não sei. Eu acho que eu escrevo academicamente talvez bem, né? Não é à toa que eu terminei um doutorado ano passado, mas não sei se é tão bem assim. Eu tenho dificuldade para escrever, você sabe disso, Lívio. Você acompanhou o meu processo de escrita, é difícil. Mas que bom que você acha que eu escrevo bem, mas não sei, acho que eu não me convenci, não. É uma pena. Para quem está ouvindo, eu vivo dizendo aqui para a Márcia, aqui no IF, que ela escreve muito bem, que ela deveria se dedicar à escrita. E quando eu digo escrita, não me refiro somente à escrita acadêmica, não que essa escrita valha mais ou menos do que qualquer outra escrita. É uma escrita como qualquer outra, que demanda esforço como qualquer outra. Você comentou agora um pouquinho, Márcia, que tem dificuldade em escrever, mas não se iluda. Eu já li grandes escritores dizendo que para eles escrever é uma coisa muito difícil. E não raro eles dizem que bom mesmo não é nem tanto escrever, é ter escrito. Então, eu ainda vou insistir, eu aproveito esta entrevista para insistir. Você escreve muito bem e eu espero de fato que você se dedique à escrita, não só à escrita acadêmica. E aí, eu convenci agora ou ainda não? Não, você está me convencendo aos poucos. A escrita acadêmica, ela é aquela escrita que você tem de ter uma rotina, que você tem prazo. Então, o meu processo, né, falando pelo meu processo, não foi fácil, né, porque conciliar trabalho, as coisas, né, os compromissos de uma escrita acadêmica com família não é fácil. Então, não posso dizer que é aquela escrita prazerosa, né? Claro que a gente tive prazer em escrever, mas eu acho que esse outro tipo de escrita que você está falando, sei lá, me atrever aí pela poesia, conto, alguma coisa assim, tenho vontade, mas falta o hábito, falta acreditar em mim mesmo. Então, essa escrita eu tenho sim vontade de me enveredar por ela e seguir, mas eu acho que eu preciso de algo que me motive, né? Aquela coisa, o espanto. Talvez eu não tenha encontrado ainda esse espanto que os poetas falam, que os escritores falam, mas enfim, é uma possibilidade que eu acho que pode acontecer. Torço muito para que você ache em você a escritora que você é, e eu realmente acredito nisso. Falando um pouquinho ainda do seu trabalho acadêmico, eu queria que você comentasse para os ouvintes sobre a sua pesquisa. E eu digo isso porque é um trabalho que eu acho muito bonito, não só pelo modo como ele foi escrito, como eu já falei, mas também pela importância que eu vejo no seu trabalho no Brasil de hoje. Não que ele não tivesse importância, talvez há 15, 20 anos, a importância dele eu vejo como uma importância perene. Mas eu queria que você falasse do seu trabalho, do modo como você vê o seu trabalho acadêmico, sobre o que é o seu trabalho acadêmico. Tá. Bom, eu fiz mestrado e doutorado na UFMG. Eu estudei, né, pesquisei um escritor argentino, não canônico, então isso é importante porque é um escritor, vamos dizer, que está à margem, né, que não está aí no circuito aí literário que todos conhecem, ele se chama Abel Possi. Aí muita gente me perguntava, quem mesmo, né? Então não é um escritor tão conhecido. E ele faz uma releitura da conquista da América. Então são 3 personagens centrais aí da história, mas os indígenas que são, vamos dizer, esses protagonistas, né? É um tipo de escrita, acho que a gente pode dizer aí, que dá voz a quem foi silenciado, né? Que foram os indígenas aí no processo de conquista, de colonização da América. E aí eu estou falando da América espanhola, né? Porque eu estudei um escritor argentino, então essa parte da conquista espanhola, e é intensamente assim, reflexivo, esses 3 romances que eu estudei. Além de falar sobre os indígenas, aí a gente entra na questão da performance, que é de você conseguir ativar repertórios. Então, você pode
eu estou falando do indígena, mas de certa forma eu estou falando das mães da Praça de Maio, na Argentina, estou falando das ditaduras da América do Sul, eu posso relacionar com o contexto, a semana do NEAB, que nós tivemos aí a oportunidade de fazer um evento aqui no IFTM, eu entrevistei um indígena, então isso tudo aí entra nessa questão aí que eu estava estudando, que é uma questão que me interessa muito, essa questão do indígena, essa possibilidade de dar voz a quem foi silenciado na história. Então, é uma linha de pesquisa que trabalha a literatura, a história e a memória cultural. E aí, nessa parte da memória cultural, eu vou trabalhar a questão assim, do que foi silenciado, o que a história nos conta, é uma parte. Então, esse tipo de romance que eu trabalho, que eu pesquisei, chamado de metaficção historiográfica, ele revela outras possíveis realidades, outras possíveis faces dessa narrativa que a gente tem conhecimento, por meio da literatura, claro, da ficção, mas é uma ficção que está muito aí no verossímil, muito aí na realidade. E de onde vem esse seu interesse? Você comentou agora um pouquinho, você usou a expressão, como é que é? Dar voz a quem não foi escutado, não estou bem certo se a expressão foi mais ou menos, foi algo parecido. Isso vem antes de sua convivência com a academia ou foi algo que a academia te despertou? Não, é da academia, da universidade, porque, querendo ou não, você vai por uma linha de pesquisa quando você entra na universidade, principalmente na pós-graduação. É uma linha de pesquisa mais dos estudos culturais e isso tudo com muito embasamento teórico. A minha formação é em teoria da literatura, literatura comparada no doutorado e teoria da literatura no mestrado. Então, são correntes teóricas que trabalham essa questão aí, que aí está dentro dos estudos culturais, que são vários teóricos que vão trabalhar com isso. Certa vez, eu acho que escutei você dizendo que havia aprendido ou teve aulas de violão ou que havia aprendido uma canção ao violão. Como é que foi isso? Você toca violão? Já tocou violão? Aprendeu só uma canção? Nossa! Da onde você resgatou em Belo Horizonte, sei lá, eu era adolescente e queria fazer aula, gosto muito de música, de instrumentos, mas você lembrou disso? Preta, pretinha, porque eu acho que era muito fácil, só ali no dedilhado, Então, assim, mas era difícil, porque não é igual aqui em Patos, que está tudo muito perto, Então, eu tinha de pegar um ônibus, ir para o centro, levar violão, eu acabei desistindo, porque eu não tenho essa habilidade aí musical, mas eu, sim, fiz. Acho que eu fui uma semana, umas 2 aulas, mas eu fui e aprendi essa música, mas não me lembro mais como que toca. Será que não? Não, de jeito nenhum. Isso tem muitos, muitos anos. Não vou falar quantos não, mas já tem muitos anos. Mas depois disso, nunca mais teve o interesse em estudar, seja violão, seja música como um todo? Nunca mais lidou com a música no sentido de estudar? Não, Lívia. E depois a vida foi trazendo. Isso foi antes de entrar na universidade. Aí depois foi tudo muito corrido, porque eu fazia graduação à noite, trabalhava durante o dia, depois na pós também, dando aula. Então a minha vida sempre foi muito corrida. Realmente, assim, não sobrou tempo. Hoje talvez tenha mais, mas são tantas coisas que a gente se dedica que a música ficou para trás. Eu percebo que aqui no IF você acaba se envolvendo com muitas coisas e fazendo muitas coisas, não somente no que diz respeito à aula de espanhol, mas recentemente também de português, Você lecionou neste 2017 também português. Então, o IFTM acaba de fato tomando uma boa parte do seu tempo. Agora, quando você não está aqui, o que você faz no seu dia a dia? Boa pergunta, o que eu faço? Eu gosto muito de ficar em casa, sou uma pessoa extremamente caseira, então é em casa. O que eu faço em casa? Leio, eu sei que eu preciso ler mais, mas na medida do possível eu leio. Gosto de ficar parada, quando tenho possibilidade, vou em Belo Horizonte, gosto muito de ir, porque minha família está toda lá. Cinema, com o Eric, todo mundo conhece, meu filho. Assim, nem todo mundo, porque eu digo assim, essa entrevista, ela é postada no Facebook, também no YouTube. Então, ela é dedicada não só aos colegas servidores, mas também à comunidade como um todo. Então, o Eric, de que a Márcia está falando aqui, é o filho dela. Aliás, ele está com que idade? 11 anos. Então, o Eric, a gente, os nossos passeios são ir ao shopping daqui, que não é um shopping, mas assim, cinema. Gosto muito de viajar também, então assim, não sei se é uma pretensão minha, mas são 21 países que falam espanhol aí como língua
oficial. Então eu tenho um objetivo, né? Espero que eu consiga conhecer todos esses países, porque acaba sendo uma viagem, mas que é algo de trabalho também, que eu me interesso pelas culturas desses países. Tive a oportunidade de ir em 5, então ainda tem um percurso longo aí pela frente, né? Mas quem sabe, né? Eu não sei. Então viajar também é uma coisa que eu gosto de fazer. Você disse que são 21, já foi a 5, faltariam, portanto, 16. Desses 5 que você visitou, você gostou mais de algum ou gostou de todos de modo igual? Como é que se deu isso? Nossa, é tão particular cada lugar, né? Então, assim, a minha primeira viagem eu fiz grávida do Eric. Eu gosto muito de viajar sozinha. Então, eu fui para Buenos Aires, grávida com ele, né? Não foi bem sozinha. Foi minha primeira viagem. Eu tinha acabado de formar na licenciatura, 2005. Aí fui para Buenos Aires, cheguei e falei, meu Deus, não sei nada de espanhol, porque é um espanhol muito particular, né? O espanhol de Buenos Aires, portenho, é chiado, né? Bem diferente do que... Porque na universidade você acha que aprende, mas na verdade a gente aprende muito com a vida e com esse tipo de viagem, né? Então, assim, eu acho que Buenos Aires eu quero voltar. Acho que antes de ir para esses outros 16, eu ainda vou a Buenos Aires, que é um lugar que, por ter sido o primeiro. Mais especificamente o Peru. Gostei muito, muito. Fui sozinha também. Tive a oportunidade de ir a Machu Picchu, Vale Sagrado. Então foi um lugar que me encantou muito. Tudo tão bonito, Chile, né? Fui com um grupo de amigos aqui do IFTM, foi muito bacana também. Fui ao Uruguai. Paraguai, na verdade, eu fui bem assim, rapidinho, mas também fui... É difícil. Não, acho que é o Peru. Por quê? Por essa questão, eu acho que tem aquele vestígio, aquela coisa do indígena que está mais presente, da civilização maia ali, dos astecas, Machu Picchu, aquela construção, você fica imaginando a grandiosidade daquilo tudo, né? Então, assim... E um dos livros que, na verdade, eu fui fazer uma pesquisa também bibliográfica, um dos livros que eu estudei, um dos protagonistas, que é o Lope de Aguirre, ele caminhava por aquele espaço ali de Machu Picchu, aquele lugar, então parecia que eu estava vivendo a obra que eu estava lendo. Então, acho que teve foi especial por isso, né? Todos os lugares que ele narrava, que ele passava, eu tive a oportunidade de passar também. Eu acho que mais por isso. Eu fui enquanto escrevia. Quem é Márcia Xavier? Nossa... Você sempre faz essa pergunta, acho que as pessoas sempre ficam sem saber, né? É tão difícil a gente falar, definir a si próprio, né? Geralmente as pessoas têm uma definição melhor de você por visualizar, não sei. É só uma pessoa que tenta ser melhor a cada dia. Não sei, só eu. Eu como sou assim. Valeu. Programa Bastidores, com Lívio Soares de Medeiros.